Bom, boa tarde. É um prazer muito grande coordenar essa mesa aqui da pré-jornada e que mostra bem como nós temos capacidade de nos adaptar, né? Então, a jornada foi transferida para o ano que vem, a jornada do CELG, e nós estamos fazendo, então, essa pré-jornada solidária, reunindo várias instituições, todo mundo com o mesmo objetivo. Eu acho que a mesa de hoje chama Criatividade e Destrutividade, o que aprendemos com a pandemia. E, assim como nós temos visto coisas terríveis, né, de violência, de corrupção, de muita destrutividade, também estamos assistindo movimentos muito bons de solidariedade, né, como a atividade solidária, o atendimento solidário que as nossas instituições estão prestando, e essa é a atividade de hoje. Tá? Então, nós vamos começar. Cada palestrante vai ter 15 minutos e depois nós teremos 10 minutos para as perguntas que deverão ser feitas via chat e serão feitas por mim no final do evento. Tá? Nós vamos começar, então, com a doutora Viviane Monzac, que é psiquiatra, psicanalista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e que vai nos falar sobre preconceito e fanatismo. Bem, Viviane? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu mudei o título da minha apresentação. Tem um programa que já está saindo com o título que sofreu uma transformação. Quando a Patrícia me falou da mesa, eu devo dizer para vocês que eu fiquei um pouco na dúvida pela segunda parte do título, que é o que aprendemos com a pandemia. Porque eu, sinceramente, não sei dizer para vocês o que aprendemos com a pandemia, eu não sei se eu tenho muito a dizer a esse respeito. E me lembrei de uma sensação desconfortável quando começou toda essa função e quando havia uma certa pressão para ser criativo e para isso, e para tirar conclusões e para pensar sobre o que estava se vivendo. Isso me dava uma certa sensação de sobrecarga que não era agradável. Eu não vinha me sentindo, eu acho que continuo também não me sentindo, com muito espaço para grandes conclusões nesse momento, e nem com muito espaço para pensar muito, então titubeei um pouco, mas depois resolvi, obviamente, topar e resolvi seguir um método que, aliás, o meu próprio manual não recomendaria, que é deixar, vamos ver o que eu ia pensar a esse respeito. E aí me vieram duas questões. Primeiro me lembrei do Kernberg e de um artigo de 1996 que é 30 métodos para destruir a criatividade dos candidatos na formação psicanalítica. Era bem específico, mas eu acho que se aplica de maneira geral e é um texto do século passado, mas ainda surpreendentemente atual. E também me lembrei que esses últimos tempos o que eu tinha mais vontade de ler, para as poucas coisas que eu tinha realmente algum interesse, era reler a Mafalda, do Quino. E aí eu me lembrei que o Quino ele escreveu os 10 princípios da Mafalda, que eram 10 recomendações dos direitos das crianças, vários, desde as coisas mais básicas, até que as crianças tivessem a possibilidade de se desenvolver com criatividade, com curiosidade, toda a imaginação criativa. Então, foi a partir daí que eu resolvi montar um pequeno manual para a destruição da criatividade. Aliás, nos tempos atuais, a gente não precisa nem precisa pensar muito para poder encher de requisitos. Mas como eu tenho pouco tempo, eu vou colocar alguns itens e, claro, eu acho que esse manual pode seguir sendo expandido. A Mafalda, para nos lembrar, então, que mesmo quando são os novos tempos, para a gente cuidar com odor de naftalina. Nem sempre o que parece novo é de fato. Acho que ela nos lembra disso. Criatividade, tem vários conceitos, mas eu vou
usar um conceito próprio, claro que não próprio, mas do que eu vou selecionar, muito baseado numa ideia do Winnicott, tá? Em que criatividade aqui pensar com uma possibilidade de desenvolvimento do máximo das potencialidades de cada psiquismo, de usar os seus recursos. Tá? Isso só para fazer assim alguma coisa da onde eu estou começando, e agora eu vou começar com alguns itens do manual. 1. Com vontade e esforço, tudo se consegue. Com essa máxima, se cria a ilusão de que todos têm os mesmos talentos e basta querer para conseguir descobrir uma nova pólvora. A partir daí são abolidas as diferenças individuais e o potencial de criatividade de cada um, estabelecendo um padrão único. Incrementa a sensação de fracasso, já que coloca altas expectativas a serem atingidas e termina por inibir iniciativas mais modestas. Diretamente relacionado com essa recomendação tem a segunda. Mantenha-se atento às tradições do saber consagrado. Porque assim a confusão entre criatividade e transgressão, que ficam colocadas imediatamente como campos opostos. Alia as altas expectativas da primeira recomendação com os avisos de manter as tradições teóricas e técnicas. E deixa implícito que qualquer questionamento, dúvida ou discordância é sinônimo de arrogância. Terceiro, não se exponha diante dos colegas antes de ter muita certeza do que vai dizer. Essa recomendação coloca ênfase nos medos universais de não ser aceito e ser julgado, incentivando climas paranoides em nome da correção dos conceitos, inibindo discussões e discordâncias, claro que só as explícitas, porque as outras seguem soltas. 4. Detecte o autor com o qual tenha mais afinidade e se detenha nele. Bom, essa recomendação, um adendo, é quem quer aprender muita coisa acaba não sabendo nada. Portanto, a curiosidade fica igualada à superficialidade e, sem curiosidade, falta combustível, obviamente, para a criatividade. 5. Evite leituras que não sejam da sua área. É uma continuidade da recomendação anterior. Porque assim, com o pretexto de incrementar o conhecimento específico, profundo, se evita a ampliação de vértices de observação com potencial indireto de desenvolver um pensar mais amplo e criativo. 6. Estabeleça um foco coerente e concentre nele. O importante aqui é deixar claro que é perda de tempo qualquer processo mental da linha do sonhar e devanear, mostrar que não tem objetividade e apenas distraem. Evita-se assim o pensar imaginativo, base de toda abertura criativa. Aqui só mais uma tirinha da Mafalda para dar uma relaxada, em que fica muito claro que aquela panela que protege das balas, né, que está ali aparecendo, a Mafalda está com o escorredor de massa, né? Mas ao menos dá para sair. O que protege menos deixa as ideias ventilarem, mas protege menos, né? Tá bem claro. Isso também é falando nisso, evite o humor e os humoristas. A realidade deve ser levada a sério, brincar é para crianças. Vocês veem que separa aqui a criança do adulto. Se evitam as várias formas de brincar que devem ser preservadas vida fora, porque, na verdade, qualquer brincar é uma atividade muito séria. E o humor traz uma capacidade de lidar com metáforas, rir de si mesmo, é resultado de um processo criativo elaborado, né? O humor. Bom, pessoal, como eu tenho pouco tempo... Ah, não, essa aqui eu só botei essa tirinha porque tem alguma relação com o nosso trabalho, né? Então, vocês veem, não está tão bom de ler, mas a Mafalda, ela recomenda para aquela pobre daquela arvorezinha toda retorcida, a diferente das outras. Quem sabe ela procura um psicanalista, se já tinha ocorrido, né, para ela. Bom,
Claro que todo esse esboço de manual, vocês viram que eu fui super modesta, mas só pelo tempo, né? Ele é baseado e ele termina usando determinados conhecimentos sobre o funcionamento do psiquismo humano e procura anular outros. Bom, ele termina incrementando o temor frente ao desconhecido, que é universal, que é de todos nós, que faz com que mudanças sejam vistas como disruptivas, e a curiosidade como um combustível de potencial alto risco. Isso é humano, é do nosso funcionamento. Claro que a pandemia foi um exemplo, porque ela começou abalando todo um mundo conhecido. Esse foi o primeiro grande abalo na onipotência e no nosso mundo conhecido. E a gente tem uma tendência automática a estabelecer novas rotinas organizadas, que é o que faz com que a gente se sinta mais seguro. Claro que aqui, com tudo que a gente teve que se readaptar, fica uma questão, mas que eu acho que tem que ser discutida, né? Se existe o que é adaptativo, está em oposição ao criativo, ou o adaptativo também tem, né? O quanto há de criatividade no adaptativo. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, a gente sabe, mas é importante sempre trazer, é que o funcionamento psíquico se dá em 2 registros. O registro do processo secundário, que procura organizações em termos de tempo, espaço, relações causais e outras categorias lógicas. O pensamento aristotélico, a lógica aristotélica, que nos organiza, tá? E a gente precisa, para poder viver, essas categorias. Mas tem todo o processo primário, que é um conhecimento obtido a partir da via intuitiva, que não se dá pela razão, e que ambos acabam se mesclando em infinitas combinações, mesmo nos raciocínios científicos mais abstratos. Bom, e que é a noção de espaço transicional, que é onde a gente não precisa decidir se alguma coisa é ou não é, onde se pode imaginar, devanear, sonhar, aproveitar uma música, um livro, uma experiência técnica. Que é o laboratório, né, de criatividade no seu sentido mais amplo, ao alcance de todos em algum grau, nunca numa medida única e absoluta. E não uma pseudo-criatividade buscada assim, seja criativo, seja criativo. Deixo aqui, antes de terminar, um convite a todos que colaborem para o enriquecimento deste manual, mandem sugestões, porque apesar dos árduos esforços, a criatividade, o desejo de conhecer teima em não desaparecer. A Melanie Klein, ela coloca quase como um status de instinto epistemofílico. Tá? E só agora, mais um item de última hora que eu me lembrei, por exemplo, teria que entrar no manual, não fazer esse tipo de atividade como atendimento solidário. O nosso manual recomendaria, para que se incomodar com isso, reunir várias instituições, isso só vai trazer problema. E, na verdade, nós temos um saber que é muito específico e que esse atendimento solidário poderia perfeitamente ser feito por um amigo, por um padre de quem tem fé. Vocês veem? Mais um verbete, ou mais uma recomendação. E eu botei aqui esse aqui para concluir, circulou muito pela internet, então todos vocês já devem conhecer, mas eu coloquei aqui porque fala dos próximos momentos, de algum momento que por enquanto ainda é utópico e fictício, mas que vai chegar. Quando a gente tiver que voltar a ter corpo inteiro e aparecer de corpo inteiro e atender nossos pacientes de corpo inteiro, porque a gente tem atendido só com meia imagem. E talvez a gente vai ter que atender às vezes de cuecas. Então, ainda não sei bem como é que isso vai ser. É isso aí, pessoal. Obrigada. Ficou muito bem, Viviane, a tua apresentação, muito dentro do tempo. Né? E eu te peço desculpas pelo engano em relação ao nome. Eu ainda tinha o nome da tua apresentação anterior. E esse teu manual vai ser muito útil. Né? Eu não mencionei também que, além da SPPA, tu és sócia do CELG, né? e da PRS, assim como o Lucas, o nosso próximo convidado. Então, o Lucas Mendes de Oliveira,
vai falar sobre Vidas Negras Importam. Ele fez medicina na Universidade de Brasília e a psiquiatria aqui na URGS. É também, né, sócio do CELG e da PRS, e no CELG fez o seu curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica. Então, Lucas, contigo. Obrigado, Clarice. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando. Eu estou um tanto ansioso pelo motivo de que eu vou ler um texto meu. Eu decidi, já que o assunto era criatividade e destrutividade, ler um texto que eu escrevi há 1 ano atrás, praticamente, que está publicado no livro de Bala em Prosa, Vozes da Resistência ao Genocídio Negro, que foi um projeto que aconteceu no ano passado, da editora Elefante, para poder juntar textos de pessoas negras sobre o genocídio de pessoas negras após a morte de Evaldo, com os de fuzil. Um áudio de alguém. Um áudio de alguém aí. É o do Paulo Soroca. Eu acho que o som ficou errado. Tá, agora ficou mudo. Tá bem. E eu já estava um tanto ansioso e fiquei mais ansioso, não no mau sentido, mas no bom sentido, com as falas da Viviane, porque tem muito a ver com o que eu me propus hoje. Eu fiquei impressionado do tanto de coisas que eu tinha pensado desde o convite, que tinha a ver com este manual sobre criatividade, sobre soltar aquilo que vem um pouco sem a razão. E o nome do texto é Desabafo. Peço licença aos meus ancestrais negros e negras, vivos e não vivos, para me permitir o axé de fala, pois eu preciso falar. Hoje, o dia amanheceu mais branco e eu não posso mais me calar sobre a justificativa de que este não é o meu lugar de fala por inteiro. E não é. Eu nem saberia dizer se existe um lugar por inteiro ou se seria esta mais uma das minhas desculpas para seguir sem falar. Então, eu me aproprio, com a licença de Djamila Ribeiro, e rompo meu silêncio, na busca, muito provavelmente interminável, deste lugar de fala, para que eu não siga mais impedido de falar. Sobre este outro lugar, que é nosso, que é meu, mas que é também seu, entretanto, ele não é exclusivo. Portanto, antes que retruque, eu peço que apenas me escute. Você pode estar se perguntando por que o dia amanheceu mais branco. Pergunte, quem sabe, a Leonardo Nascimento ou a Vinícius Romão sobre os passeios que fizeram ao Pelourinho Gradeado. Se não está entendendo, talvez não tenha sentido, ou talvez tenha e achou trivial, banal, corriqueiro ou normal o que dizia o noticiário naquela manhã. Os anúncios, no plural, para que não diga que se trata de exemplo isolado, contavam da descondenação, e eu acrescento que apenas parcial, e da soltura do jovem e do ator, ambos negros, após 7 e 16 dias detidos, respectivamente, por engano. O primeiro por suposto latrocínio, o segundo por roubo. Ambos, suponho, sem a justa indenização pelos talvez irreparáveis danos às suas identidades. Nas notícias usaram-se as palavras inocência e engano. Engano das testemunhas em ver detalhes além da cor que permitissem identificar os corretos autores dos crimes. Pergunto-me, e te pergunto, houve mudança nas leis e eu estou desavisado, ou seria a referência do jornal endereçada à minha inocência? Sempre se ouve falar da presunção de inocência, ou, em simples português, que todos são inocentes até que se prove o contrário. Qual prova e por qual crime responderam Leonardo e Vinícius? Eu não encontrei nenhuma lei ou nenhuma emenda constitucional sobre, quem sabe, o princípio da presunção de suspeição. No mesmo português colonizante e escravizador, o direito a incriminar alguém por ser suspeito, de tal forma que é mais válido assumir a sua condenação. Talvez, com meu nulo juridiquês, eu não tenha compreendido o que o português erudito do princípio de presunção de inocência quer dizer. Muitas vezes, a erudição é um método eficaz de distração para que olhares mais radicais
não percebam que as suas raízes estão sendo cortadas. Eu guardei esse texto, ainda incompleto, por cerca de 3 meses, pois eu não encontrava nem as palavras, nem as ideias para seguir falando. Até que me vieram 80 estouros claros e límpidos, registrados pela câmera de um celular anônimo, para não haver contestação, e que falaram por mais de milhares de falas abafadas, todas interrompidas, sem a mesma possibilidade que tenho eu, neste momento, de desabafar. São tempos difíceis, mais difíceis que outrora, mas desde que o samba é assim. E as águas de março, desta vez, não fecharam o verão, adentraram abril, inundando um rio que, sem mais por que rir, chorou. Não é a primeira vez e também não será a última deste lamentável incidente natural. E estas palavras não são minhas. O incidente naturalmente humano de não entrar em acordo com a natureza e fazê-la chover lágrimas dolorosas sobre um rio cheio de sangue, por outro lamentável incidente. 80 tiros de fuzil e silêncio no Planalto Central. Silêncio nos palcos de recital e silêncio em boa parte do Brasil. Talvez porque os dias seguem amanhecendo muito brancos, é que a presunção de suspeição dê direito a disparar contra uma família inteira no seu caminho para um chá de bebê, pois aquele rosto negro, segundo a validade estatística desconhecida, é 99,99% criminoso. Os assassinos contam com a ilustre defesa presidencial e nada menos racista que advoga, abre aspas, o exército não matou ninguém, não. O exército é do povo e não pode acusar o povo de ser assassino, não, fecha aspas. Como diria Freud, uma negação espontânea sem a prévia contradição externa equivale a uma afirmação que não pode ser dita. Então eu digo, sim, podemos acusar aqueles integrantes do exército, sim, e seus mandantes, e não o povo, de ter matado Evaldo. Segundo palavras de um vice-presidente nada mouro, pois se fosse tão mouro como se intitula Mourão, saberia ser descendente de habitantes do norte da África, e assim talvez não dissesse que, abre aspas, se fossem disparos controlados e com a devida precisão não teria sobrado ninguém, o que seria ainda pior a tragédia, fecha aspas, e que, abre aspas, sobre forte pressão e sob forte emoção ocorrem erros desta natureza, fecha aspas. Assim, juntos, disparam o 81º tiro, fuzilando a lembrança daquele homem negro, assassinado por suspeita e suposto engano, como veiculam os jornais mais uma vez, sem perceber a violência implícita do eufemismo. Evaldo foi vítima do suposto engano de parecer suspeito, suspeito de traficar, suspeito de roubar, suspeito de matar, suspeito de feder, suspeito de fuder, suspeito de não saber, suspeito de servir apenas para servir e sorrir, suspeito de fazer graça no campo ou no palco, mas pelo que da boca vem, nada se ouvir. Por tudo isso, eu estou sob forte emoção, mas não cometerei o erro de normalizar esta, nem outras mortes, de incidentalizar esta morte, assim como não normalizarei aquelas e milhares de outras prisões por engano. Tentemos tirar o racismo da gaveta e trazê-los às mesas. As mesmas mesas que seguem majoritariamente sendo servidas por mãos negras e sentadas por nádegas brancas. Eu sento nesta mesa com as minhas nádegas negras, muitas vezes solitário, e tento quanto posso estar consciente disso. Eu antevejo uma possível distorção cognitiva, normalizadora e sedutora de transformar uma exceção em regra. E peço que, se estiver pensando que os muito raros exemplos de negros e ainda mais raros de negras em lugares sociais privilegiados seriam a prova quanto mais da inexistência do racismo, por favor, pare aí. Não dispare o 82º tiro, que talvez ele não matará, mas há de ferir gravemente, pois se dirige ao falso disfarce protetor da ascensão social. E eu peço, se ousar, que pergunte o que pensa Evaldo dos Santos da Rosa quando retornar em seu espírito ancestral no terreiro acolhedor de alguma mãe preta enquanto perambula em busca da paz que não encontrou por aqui. Talvez todos os seus dias amanheçam mais ou menos brancos e você não tem culpa. Tem, contudo, muita responsabilidade. Meus dias amanhecem regularmente. Homem, cisgênero,
heterossexual, médico-psiquiatra, com remuneração acima da grande maioria da população brasileira, entre outras tantas inúmeras possibilidades de descrição de mim que são, sobre o ponto de vista da estrutura sociocultural vigente, grandes privilégios. Eu tenho, talvez sob algum outro olhar radical, e não por raiva, mas por raiz, outros privilégios de despertar diariamente latino-americano, brasileiro, nordestino, baiano e homem com alta feminilidade explícita. E também afro-brasileiro, negro, preto, black, afro, os determinantes envolvidos. A escolha do belo adjetivo não são mais importantes para mim neste momento, mas precisamos falar sobre a pele de cor preta. Felizes de nós, humanos, se em algum momento realizássemos, e eu já fui muito mais otimista quanto a isso, quando eu escrevi o texto eu ainda era mais otimista, o que deveria se tratar apenas e exclusivamente das múltiplas possibilidades de diferentes e belas tonalidades de pele. Entretanto, simplificar exige muito esforço, o que acaba por se tornar um trabalho quase utópico. A pele, neste caso, preta, não é apenas uma cor de pele, como versa o mito da democracia racial, que tenta, de maneira quase bem-sucedida, apagar toda a história negra de origem africana, esta que antecede em muito a escravidão negra. Felizmente, ele falha em sua missão eugenista pela resistência incansável dessa história em se manter viva pela força da sua tradição oral. No lugar dessa história ancestral dos inúmeros e diversos povos negros do mundo, contam-se falsas fábulas editadas com o propósito de incutir a ferro em brasa no ideário social o que há de pior, violento, sujo e diabólico ao que é negro. Quando não é mais possível esconder completamente tamanha beleza, ela é disfarçada para que você não veja e sinta com clareza o rosto negro e a força dos 7 orixás, invocados nos seus 7 pulos sobre as ondas do mar, vestido todo de branco a cada virada de ano, enquanto busca por proteção espiritual. E por que tanto trabalho para esconder algo tão belo? Para muitos, sentar-se ao trono é estar sob o fantasma constante de perder, ou talvez de maneira mais justa, dividir seus privilégios. Os negros e as negras descendem da África. A escravidão descende dos escravizadores. Eu peço, por favor, que não confunda e não cobre das vítimas as custas pelos habeas corpus concedidos àqueles que, coincidentemente ou não, têm parcela majoritária do poder neste profundo tribunal social inconsciente. Por último, escute o cantor e compositor Emicida, com toda a sua oralidade ancestral, quando canta que, abre aspas, eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja humilde, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Fecha aspas. Enquanto somos lembrados diariamente da coisa toda por lamentáveis incidentes como os de Leonardo, Vinícius, Evaldo, Miguel, Stephanie, João Pedro e George Floyd. Assim, eu encerro meu desabafo, torcendo para que ele te incomode, assim como os dias mais brancos incomodam a todos nós, e peço que entenda por nós, todos, independente de cor, credo, gênero, raça, altura, gordura, deficiência, descendência, postura, o que for. Não entenda, entretanto, por nós todos iguais, posto que não somos, nunca fomos, e esta deveria ser a nossa grande vantagem e a diferença. Eu desejo a nós mais cor no amanhã, e que este colorizo amenize a dor, que muitas e muitas vezes diariamente em silêncio sentimos. Obrigado. Lucas, olha, muito obrigada, foi muito comovente, viu? O que tu disseste, eu estou recebendo aqui várias manifestações, né? A Andréia Poiastro, outras pessoas, e eu própria quero te agradecer, porque foi pungente esse teu desabafo, com certeza atingiu muita gente, viu? Que bom. Tem que puxar um fôlego agora para conseguir falar. Agora, então, eu vou continuar chamando a Maria Foster, tá? Que vai nos falar, o título é Os dinossauros deixaram de existir e a gente sabe disso. Ela é psicanalista e diretora do Departamento de Grupos de Estudo e Relações com a Comunidade do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Contigo agora, Maria. Bom,
Boa tarde. Eu quero começar dizendo para o Lucas que quando ele começa a falar dele, dizendo que ele estava mais nervoso de falar depois da Viviane, eu quero perguntar para ele o que ele deixa para mim. Falar depois de ti, Lucas, e dessa poesia que tu traz não vai ser nada fácil. Pela verdade, pela criatividade, pela emoção que tu propõe. Então eu vou tentar, né? Eu vou tentar falar de uma forma com a emoção depois de te escutar falar. Participar de uma mesa que se propõe a pensar em quais aprendizagens tivemos com a pandemia foi bastante desafiador. Criatividade e destrutividade, o que aprendemos com a pandemia. Eu li e reli o título da mesa várias vezes. E cada vez pensava coisas novas e foi um bom exercício pessoal. Ele me acompanhou em momentos onde pude refletir sobre essas questões no âmbito pessoal, no âmbito grupal e no âmbito social. Eu agradeço o espaço e me sinto contente por fazer parte do evento e dessa mesa, que ontem eu falava com os colegas que estava curiosa para ver o que eles diriam. Não posso deixar de falar que, ouvindo as mesas de hoje pela manhã, meu sentimento de poder estar participando dessa pré-jornada que o CELG está promovendo me encheu de orgulho, me deixou num estado de felicidade, como disse o Caliche. E saber que a instituição que eu represento nesse momento, o CEP de PA, esteve bastante envolvido nessa corrente de solidariedade. Quem sabe, possibilitando o que tão sabiamente foi colocado, de promover mais uma forma de tentativa de igualdades necessárias. Isso faz com que eu acredite que a pandemia possa, quem sabe, não ensinar, mas que possamos nós aprender. Começo propondo que a criatividade me parece um recurso que sempre vem ao auxílio como forma de dizer aquilo que ainda não pôde ser dito. Ser criativo é inventar formas de dizer, fazer ou viver, quando o que temos à disposição não absorve o que necessitamos. Criativa é a mente que junta o que está à sua disposição de uma forma nova ou surpreendente. Criatividade e destrutividade podem ser estados mentais colocados dentro de um espectro. Ser criativo é uma forma de estar no mundo. É uma maneira íntima e única de existir e tornar-se autônomo. A criatividade exige uma pessoa que se deixe surpreender pelo novo, que não teme com uma intensidade que não lhe permita seguir e que não tenha necessidade de andar pelo mesmo caminho já percorrido. Ela surge como autônoma, não se submete e nem surge aprisionada ao intelectual. Criatividade está ligado ao novo. É preciso sonhar, imaginar, estar solto para poder perceber possibilidades até então não percebidas. E cabe a pergunta: o que é criatividade e qual sua relação com a destrutividade? Em que elas puderam e podem nos auxiliar nesse momento de pandemia? Saber que algo foi destruído, ou exatamente por isso algo se criou, pode ajudar nesse processo de aprendizagem e de experiências novas. Bion sustenta que o aprender da experiência é um estado de capacidade de poder ter experiências emocionais que nos ajudem a seguirmos com o aprendizado necessário para encontrar o novo. Saber que os dinossauros deixaram de existir é um conhecimento poderoso. Qual o significado que esse conhecimento toma na mente e nos vínculos de cada um? Temos em nós o conhecimento de fatos e acontecimentos do nosso passado. Passado que, inclusive, antecedeu a nossa existência enquanto humanos. Saber que os dinossauros deixaram de existir, e tomo isso, obviamente, como representante de tantas destrutividades que ocorreram, é entrar em contato com transformações importantes. Podemos seguir brincando com esse título que me ocorreu e dizer que existimos porque os dinossauros foram destruídos. Desejamos existir. O que da vida é sempre constante é que ela corre o risco de deixar de existir. Em pequena, média e grande escala, sabemos que a vida corre riscos. Sabemos que desejamos existir e que corremos riscos constantes. Oxalá isso não seja suficiente para desejarmos que a vida em si acabe.
Qual será a experiência criativa que permitirá que possamos passar da melhor forma possível por essa situação não pensada até então? Exige-se, nesse momento, que possamos experienciar as situações absolutamente novas com um tanto das experiências já vividas, mas parece que o que de mais necessário se faz é a capacidade de, pelo menos uma parte do funcionamento mental, se permita uma capacidade de reverie da situação nova. Para que se possa transformar algo novo em experiência emocional. Algo assim como se fosse a capacidade de digerir essa situação absolutamente desconhecida em algo que se possa permitir que sigamos vivendo com esperança, sonhos e vínculos entre o que éramos e o que precisaríamos ser. O homem sabe que nossa sapiência surgiu de um processo evolutivo natural, com grande necessidade de criatividade e destrutividade. Sabemos que estamos aqui por complexas transformações. Sabemos da necessidade de proteção e de adaptabilidade. Isso nos transforma em seres criativos. O nosso presente físico, emocional de uma pessoa, de um grupo social, dos seres vivos e do próprio universo traz a marca dos acontecimentos que lhe precederam, o que nos permite fazer inferências sobre esses acontecimentos. Ainda que em alguns casos remonte a milhões de anos, isso nos permite visualizar mais mudanças, mais necessidades de adaptações, mais marcas que farão transformações, mesmo que isso aponte para milhões de anos à frente. Mas não queremos a ideia que poderemos, enquanto espécie, deixar de existir. A ideia da morte, da não existência em algum momento, é poderosa na mente. Ela produz consequências. Pensar no futuro como algo onde o ímpeto vital possa seguir se realizando é motivo de esperança e de cuidado. Isso transforma o presente e as experiências necessárias de serem vividas em um tempo completamente indivisível, por ser qualitativo e não quantitativo. Permite colocarmos o futuro no hoje, e essa é a possibilidade de pensá-lo como já estando associado ao vivido. O futuro não é apenas a soma do todo já experimentado, e nem apenas produto do passado. Mas o futuro exige uma prontidão de aprendizados. Sabemos que no futuro estará um novo. Nessa linha imaginária que a vida foi se desenvolvendo e se fazendo humana, sempre teve a ameaça de que algo poderia interromper esse processo. A natureza se fez responsável em vários momentos por essa ameaça. Houve um tempo em que acertos naturais poderiam ter interrompido o ímpeto vital. Uma necessidade de acertar encaixes ainda era necessária. E a vida era totalmente dependente desses movimentos. Esses perigos foram minimizados pela inteligência e criatividade humana. Parece que o homem sabia que precisava se defender dessa necessidade de encaixes que ele não controlava. E isso também colaborou para a existência de vida em grupos, em família, em cidades e em organizações mais complexas. É a história dos 3 porquinhos. Se o lobo tem um sopro forte, é necessário que se crie casinhas de tijolos. E assim foi. Mas também mantemos o conhecimento que os dinossauros deixaram de existir. E a possibilidade da natureza voltar a destruir nos abala. Sabemos desse modelo natural de destruição, de perigo total, de risco, de que algo pode aniquilar. O medo que o ímpeto vital, essa fagulha de vida, esse sopro que foi colocado na mitologia como o sopro de Deus, pode esmorecer. Pode, mas não queremos. O homem cria significados para poder se movimentar com mais sentido. O fato de pensarmos que o mundo não contém justiça, não tem em si significado, ameaça a nossa capacidade de compreendê-lo. O que aprendemos com a pandemia? Talvez ela apenas seja um fato, um acaso, uma coisa em si sem significados. Uma ameaça à vida humana, um risco que escancara uma possibilidade que nos atordoa. A morte é um fato, uma verdade, uma certeza, mas a pergunta por que a pandemia é uma pergunta sem respostas. Como suportar a ideia de que essa pandemia talvez tenha escancarado mais do que nós podemos suportar? Esse perigo iminente, esse adeus sem volta. A criatividade nos faz belos, potentes, especiais.
Ser criativo é compreender que podemos mais do que está a nosso dispor. Mas também conhecemos a destrutividade, aquilo que aniquila, que rompe, que desintegra. A pandemia mostrou que a vida não é uma poesia pré-escrita. Ela vai sendo escrita e entendida no decorrer da própria vida. A vida é letras, que formam palavras, e no meio disso, os inéditos. Ela não se aprisiona a uma coerência. É preciso coragem para experimentar o perigo. A pandemia em si não tem significados. Ela, fora dos significados de cada ser humano, é apenas um fato, um acontecimento. Ela é uma luta, uma batalha. A pandemia é uma cesura entre uma realidade anterior e uma posterior. Nós estamos no meio, nesse espaço de criação, de coragem, de necessidade de seguir. Entre a criatividade e a destrutividade, que a criatividade nos ampare e nos guie. Não sei ainda o que cada um poderá aprender com a pandemia. Não tem como saber. O homem aprenderá com a pandemia enquanto espécie. Isso me parece que está sendo escrito ainda. Como eu li uma vez, essa escrita é como as redações do colégio. Muitas vezes não nos permitiam rascunhos, nos fazem escrever a caneta. Mas os sonhos, esses são escritos a lápis, e eles são potentes. Podem se modificar e nos impulsionam. Então, o que eu espero é que possamos seguir sonhando e ajudando a sonhar. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história sobre a nossa história. Certa vez, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar, mas não. A antropóloga disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. Margaret explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode correr do perigo, não pode ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você passa a ser carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por um tempo suficiente para que o osso possa sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da sua ferida, levou o seu semelhante à segurança e cuidou dele até que se recuperasse. E a antropóloga diz: ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. E eu acredito que encontros como esse ajudem a dar um salto nessa nossa civilização tão necessitada de cuidados, e por isso, meu muito obrigada. Obrigada, Maria. Muito boa a tua apresentação, e esse final realmente faz a gente pensar. Eu não conhecia essa história e certamente acrescentou. Agora eu vou, então, chamar o Pedro Gonzaga, que é poeta, tradutor, doutor em literatura, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e o título, né, é O Ruído do Tempo, Ouvir para Criar. Tá? Pedro, por favor. Alice, muito obrigado. Obrigado pela condução. Eu gostaria também de agradecer o privilégio de ter ouvido essas falas tão divergentes e, ao mesmo tempo, tão potentes da Maria, do Lucas, da Viviane. E só nesse sentido, acho que a tarde já se constrói como parte do assunto que eu gostaria de tratar na pequena fala, também um pouco lateral, talvez, aos demais participantes, até porque eu venho de um outro lugar. É um lugar estranho, que é o lugar da poesia, no mundo em que estamos. Mas sempre foi um lugar estranho, não é só agora. Tá? Eu gostaria de começar reportando a vocês um episódio de uma série que eu gostei muito de assistir em outros tempos, chamada Além da Imaginação, uma série dos anos 60, comandada por um grande roteirista da televisão americana chamado Rod Serling. E na segunda temporada dessa série, eu estou falando de 1961, há que se ver em preto e branco, grandes atores, grandes textos, um pouco diferente do que acontece hoje, que temos atores razoáveis e textos quase medíocres. Nós temos um episódio que se passa no futuro, como muita coisa da série, quem assistiu alguns episódios certamente vai lembrar, e nós estamos num estado totalitário.
O narrador, que é o próprio Rod Serling, diz que este é um estado que virá a acontecer e que, se não vier a acontecer, bem poderia acontecer. Nós estamos diante de um tribunal onde há um homem que está sendo cancelado. Não era esse o termo que se usava lá, então. Lá se dizia que a pessoa havia se tornado obsoleta para esta sociedade que estava posta naquele momento. E este pequeno sujeito, porque é um ator, de fato, muito pequenininho, acho que vocês, talvez, os mais experientes na jornada da vida, lembrem dele, um ator chamado Burgess Meredith, que fazia o pinguim do Batman, da série do Batman, aquela antiga, e ele é obsoleto porque carrega uma atividade que para aquele Estado era obsoleta, ele era um bibliotecário. E o Estado há muito tempo já havia proibido os livros, então, quando ele vai ser julgado diante de uma plateia gigantesca, que o vaia, como acontece nesses estados totalitários da ficção, pelo menos, na vida real eles são um pouco mais eficazes, eles logo eliminam o sujeito e acabam com o problema. Ele então passa por esse julgamento e o chanceler que o condena, que comanda o julgamento, pergunta quem ele é, o que ele faz, qual é a sua atividade, ele diz, eu sou um bibliotecário. E o chanceler se espanta com aquilo, um sujeito que lida com livros? E ele falou, sim, com livros. Mas o Estado há muito tempo eliminou os livros. E ele, sim, mas eu continuo guardando os meus. Ao que o chanceler diz, bom, já que o Estado não considera mais a existência dos livros, e o senhor diz trabalhar com livros, o senhor está condenado a ser um homem obsoleto, o que significa deve morrer. E ele tenta defender a sua causa por algum tempo, ele tenta avisar o chanceler que um Estado não pode cancelar uma criatura humana com um édito, com um decreto, e que mesmo que ele perca a sua vida, de alguma maneira, a ideia daquilo que ele representa continuará como uma espécie de ruído dentro daquele Estado. E essa ideia é a ideia que motivou a minha fala hoje à tarde, esta ideia do ruído dentro do tempo. Porque, de alguma maneira, eu não vou contar como é que termina o episódio, ele está disponível nas redes, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vale a pena, ele tem um final bastante bonito, mas, de alguma maneira, este pequeno homem, chamado dentro da série de Wordsworth, não à toa um nome interessante também, né, cuja palavra tem valor, ele, de alguma maneira, representa, me parece, uma reflexão importante para este tempo em que estamos postos. De algum modo, me parece que o tempo terá sempre, se não uma simpatia pelo totalitarismo, uma ação muito semelhante à dos piores regimes que nós possamos imaginar. O tempo, vejam bem, haverá de igualar a todos nós, qualquer tentativa que nós tenhamos de alçarmos-nos como indivíduos será simplesmente desconsiderada. Qualquer tentativa de fugirmos ao lugar comum das falas sociais será soterrada pela mesma ação do tempo, de maneira que, para que possamos de alguma maneira lembrar deste pequeno sujeito que resolveu enfrentar esta ditadura futura, devemos lembrar que parte fundamental da criação humana, do ato criativo, é resistir justamente à voragem do tempo e à característica que o tempo rapidamente adquire de transformar qualquer discurso numa espécie de pasta que se anula meio que uniformemente. De maneira que nós, como espécie, temos a impressão desde muito cedo, talvez um pouquinho depois do fêmur curado, que a Maria tão bem lembrou da Margaret Mead, eu creio que, eu prefiro acreditar nisto. Eu acho muito bonita a imagem do fêmur, mas eu prefiro acreditar que enquanto este fêmur era sarado, ou esta figura não era abandonada para morrer sozinha, alguém lhe cantava uma canção. Ou usava algum adereço, como um xamã ou algo parecido, para que lhe pudesse diminuir as dores. Qualquer construção simbólica que, de algum modo, pudesse oferecer resistência à voragem do tempo. E essa resistência, por mais pálida que ela seja, foi a que nos coube. E, dando um salto para onde estamos, metidos nessa pandemia que não entendemos bem, eu creio que este ruído só pode existir quando há incompreensão e quando há um certo, percebem, desligamento das correntes principais do tempo. De outra maneira, a criatividade será sempre um inseto que incomoda, uma comichão, um ruído numa gravação uniforme. E, nesse sentido, me parece que nós temos uma capacidade de colocarmos-nos como espécie. Dentro do belíssimo texto que o Lucas leu, houve uma parte que me tocou profundamente, evidentemente que muito mais, talvez, do que outras partes,
foi a parte em que ele apresentou uma certa visão social de quem ele era, ao olhar dos outros. Logo na sequência apresentou a visão de quem ele era para si mesmo. E a visão para si mesmo, ela é muito mais terna e ela é muito mais resistente num certo sentido, porque esta parte nenhum discurso pode quebrar. Esta parte é a parte que faz com que o texto dele exista, porque trata-se de uma série de coisas que estão circulando neste lugar, uma série de coisas que todos nós estamos submetidos, mas é só quando alguém conjura estas coisas, a partir de um ponto de vista, é que isto existe com força capaz de resistir, e eu creio sinceramente nisso, com capacidade de alterar o outro quando entra em contato com isto. Porque não se trata de um discurso apenas social, ainda que tenha muito de social e muito de candentemente social nas coisas que o Lucas nos disse, mas acima de tudo está ali a voz de um Mr. Wordsworth, vocês entendem? De alguém que resolve resistir mesmo contra todos os elementos que estão postos à sua volta, dizendo: de que serve? Para que adianta? Logo, outra notícia qualquer, geralmente cômica ou ridícula, há de superar a morte injusta de uma pessoa. Assim são os próprios noticiários em que essas notícias são veiculadas. Logo na sequência tem a rodada de esportes e, de certa maneira, o tempo vai exercendo o seu efeito totalitário sobre nós. De modo que, se há uma criação humana que é capaz de resistir a isto, é justamente a nossa capacidade de refletirmos e de transformarmos isto em qualquer manifestação. Eu não estou falando necessariamente de manifestações artísticas. Nesse sentido, eu humildemente me coloco ao lado da grande poeta polonesa Wisława Szymborska, Prêmio Nobel de Literatura, que diz que o pensamento artístico, a ação artística não é necessariamente produzir um poema, um quadro, uma música, ou o que quer que seja, mas sim colocar-se como que numa posição divergente, colocar-se como alguém que não sabe as coisas, que tem curiosidade em saber as coisas, e que especialmente é criativo e inventivo em qualquer coisa que faça. Isso pode ser num pequeno brinquedo, num prédio que é construído dentro de uma sala de terapia, onde quer que seja, pessoas que creem que sua existência não é meramente uma repetição daquilo que foi e nem se submetem tranquilamente àquilo que serão as coisas quando elas chegarem. Muito do que eu tenho visto como professor de escrita, como poeta, como escritor, nesses tempos de pandemia, e isso também me atinge, é uma espécie de ruído branco. Vocês entendem? Eu lembro daqui na televisão, ainda tem algum mais antigo, quando sai o canal fora do ar, ou ao chiado. No rádio é mais interessante, que tem aquelas múltiplas frequências que fazem um barulho que a gente não parece meio que uma chuva, de certa maneira. E quando nós estamos muito obcecados pelo tempo em que vivemos, e acho que é impossível que nós estejamos, de alguma maneira, obcecados por esse tempo, um tempo que não compreendemos, como quase todos os tempos, nossa tendência é buscar os apoios mais próximos. E muitas vezes estes apoios acabam se tornando como que discursos padronizados, a ponto de nós não aguentarmos mais, né? É um novo normal, o que é isso, né? E as pessoas aceitam uma coisa, uma letra que não vale nada. O que é um novo normal? Ninguém sabe. Ou então o discurso da proteção, ou ainda os discursos dos poderosos que vão nos encaminhando para um lugar extremamente estranho, né? Não vou entrar nesse método porque acho que não é o lugar aqui, mas de qualquer maneira as respostas parecem vir cada vez mais, e essa é a minha grande preocupação nessa nossa fala, ou ao menos na minha fala de hoje. Os discursos parecem cada vez mais pasteurizados. Para o que temos a sentir, e cada qual de nós sente em função de suas famílias, em função das pessoas mais velhas que talvez tenhamos que cuidar, tocado diretamente por isto, mas quando tentamos expressar nosso sofrimento, ou nossa preocupação, ou nossos questionamentos, tudo que existe é um discurso pré-pronto, que ao colocarmos em nossa boca, simplesmente elimina qualquer possibilidade de ruído, e sem que queiramos, nos tornamos os melhores agentes que o tempo precisa. São aqueles agentes que concordam que há certas coisas que ficaram obsoletas, que é preciso deixar certas práticas agora, porque o novo tempo, o novo normal, nos apresentará uma solução mágica. E se há alguma magia, e com isso eu encaminho o fim da minha fala, se há alguma magia, se há alguma forma de resistência que o tempo não conseguiu apagar, porque há uma resistência que esse tempo não apaga. É a resistência que a cultura humana construiu ao longo do tempo. Com suas coisas horríveis, evidentemente, mas com seus belíssimos objetos,
Outra parte na fala do Lucas que eu achei fantástica foi a tentativa, de alguma maneira, de transformar os belos objetos da arte africana em curiosidade antropológica, ou às vezes essa máscara é uma máscara de guerra, como se não fossem capazes da beleza da arte em estado puro. Esse tipo de discurso. Mas mesmo esse discurso não foi capaz de eliminar a beleza das danças, dos ritos, das máscaras, dos quadros da cultura ocidental, das grandes composições, dos grandes cantores e cantoras de outros tempos, porque, de alguma maneira, a arte e a criatividade com que fazemos cada coisa em nosso dia a dia é capaz, sim, ainda que parcialmente, de trazer ruído ao tempo. E é esse ruído que faz com que nós possamos ver as coisas não como um destino manifesto, nem como, de certa maneira, uma facilidade de compreensão, mas sim como aquela pulga que continua a morder-nos atrás da orelha. A arte, a criatividade, a criação, elas evidentemente que serão destruídas também ao fim do combate, como foi no episódio da série O Pequeno Sr. Wordsworth. Ao final do episódio, eu falei que não ia dar o spoiler, mas agora vamos lá. Este sujeito morrerá. Mas a sua morte, de alguma maneira, mobiliza aqueles que assistem ao episódio. Porque lembram que há certas razões para viver e para morrer. Acho que sim. Prefiro acreditar que sim. E uma delas é lembrar que nossa humanidade, por mais que os discursos sociais, por mais que o discurso do capital, num certo sentido, aponte para um sentido, por mais que os treinadores de ocasião, né, apresentem programas maravilhosos, 10 passos para ficar rico, de alguma maneira nós sabemos que há alguma coisa estranha soando sempre em surdina. E eu termino minha conversa, que eu sei que o tempo está se esgotando, citando para vocês uma passagem de outro grande poeta polonês, também prêmio Nobel, que país, né, cheio de prêmios Nobel em literatura, chamado Czeslaw Miłosz, um dos grandes poetas do século XX, e ele num livro em que ele faz uma coletânea que eu recomendo muito para vocês, dá para encontrar em PDF na internet, infelizmente em forma impressa só com importação, e aí a coisa se complica, chamado Livro das Coisas Luminosas, The Book of Luminous Things. E ele apresenta esse livro, um livro muito interessante porque ele traduz poetas do mundo todo, deixando de lado os grandes centros, porque ele diz que os grandes centros já estão incluídos, num certo sentido. Os grandes centros já estão contemplados. E ele então faz uma coletânea maravilhosa com poetas do mundo todo, também trazendo muitas poetas para a coletânea, a fim de trazer justamente a impressão de que a poesia não está condenada a ser uma arte do século XIX ou para trás, que o século XX foi riquíssimo, eu acho que o século XXI também será rico nesse gênero tão resistente, tão ruidoso, vamos dizer assim. E ele diz no final da sua introdução ao livro um pensamento que eu quero dividir com vocês para encerrar essa fala, então. Uma vez que a poesia lida com o particular, não com o geral, ela não pode, se for boa poesia, olhar para as coisas dessa terra senão de maneira colorida, variegada, excitante, e assim ela não pode reduzir a vida em todas as suas dores, horrores, sofrimentos e êxtases a uma tonalidade única de tédio ou resmungo. Tédio ou resmungo parecem ter sido as grandes tônicas de nossa pandemia até agora, já perceberam? Ou seja, aqueles que resistem a essas sensações tão explicáveis no tempo, de alguma maneira estão sendo poetas mesmo que não escrevam versos. Conclui ele, dizer então que deste modo, ou seja, porque acredita nas coisas coloridas e por necessidade, a poesia está do lado do ser e contra o seu aniquilamento. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pedro, pela tua participação. Inclusive, nós estamos com 165, em torno de 165 participantes, né? E todos a gente já tinha lido ali no chat que alguém já tinha achado o link. Eu vi agora também. Né? O Lucas também colocou o livro onde foi publicado o texto dele, as pessoas estavam pedindo. E é realmente muito bom poder coordenar essa mesa com visões tão diversas e tão interessantes, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, e tocantes. Então, agora vamos abrir para as perguntas, né? E tem um comentário da Sheila Borowski, que talvez a Viviane possa responder, ou falar um pouco mais, que é a respeito da diferença, né, entre a adaptação e a submissão.
Tá? E aí vamos ver outras dúvidas ou perguntas que as pessoas queiram fazer e aproveitar essa mesa maravilhosa que a gente tem hoje, tá bem? Viviane, por favor. Oi, Sheila. A Sheila conseguiu colocar mais um elemento. Eu tinha colocado adaptação, com criatividade, e agora a Sheila coloca ainda com submissão. E eu acho que é importante tu trazer isso nesse momento, Sheila, porque tudo isso do manual que eu quis trazer, e foi muito interessante a mesa toda, porque de alguma forma de pontos de vista e de maneiras, inclusive formatos muito diferentes, essa mesa realmente, pessoal, sabe, me deu uma sensação assim de os formatos muito diferentes se completando, pouco pasteurizado, cada um trazendo de alguma forma, me parece, com muita emoção. E eu acho importante a questão da submissão. O título que eu tinha pensado foi um trabalho que eu apresentei há pouco na SPPA, que é Preconceito e Fanatismo. Era o que eu ia apresentar, porque inclusive aborda todas as questões e de que maneira, a partir do que eu trouxe, isso a gente poderia discorrer muito, né? A partir do que eu trouxe de características do psiquismo, quanto nós somos pessoas manipuláveis. Nós somos muito manipuláveis. Nós somos pessoas frágeis. O desejo de pertencer, o desejo de estar seguro por pertencer a alguma cultura ou a algum modelo faz com que a gente, com muita facilidade, se adapte. E aí sim, e aí a gente pode ficar submetido. Eu acho que aí o Lucas trouxe o aspecto do preconceito, que se liga com fanatismo em todas as suas formas e as possibilidades da gente poder manter. E acho que a poesia, o Pedro representa aqui, talvez, o que possa representar mais claramente, mas não exclusivamente, né? A capacidade de refletir, reflexão, que é o que nos mantém. Bem, obrigada, Viviane. O Flávio Chances, várias pessoas se manifestaram, né, de como essa mesa, pelo fato de ter Mafalda, ter menção a tantas outras áreas, né, como isso torna mais agradável e mais leve poder participar disso no sábado à tarde. O Flávio Chances fez uma menção à criatividade e à possibilidade, né, de se criar arte, mesmo em campos de concentração, como aconteceu, né, na Segunda Guerra. Não sei se alguém gostaria de falar sobre isso, sobre como a arte pode florescer nos momentos mais difíceis. Se me permite, Clarice, só Claro. a bela colocação do Flávio, é que, de fato, se nós pensarmos no que nos faz humanos, há uma história muito curiosa, num certo sentido até estranha para os dias de hoje, mas durante a Segunda Guerra há que esvaziar o Museu Britânico, e isso demandaria a vida, certamente, de alguns, se não muitos soldados. E aí, quando perguntam ao comandante sobre aquela ordem, por que se colocaria vidas humanas em risco para salvar aquelas obras, ele diz, bom, se não for para isso, por que estamos lutando, num certo sentido? Eu não sei se eu chegaria a esse extremo para defender uma obra de arte, mas, de qualquer maneira, há uma lição aqui, porque podem nos desumanizar facilmente, especialmente pela violência a que estão submetidas antes e ainda, e infelizmente, creio eu, por algum tempo, espero que seja pequeno tempo, muitas minorias no mundo todo, às vezes maiorias mesmo de países inteiros debaixo de sofrimento. E a arte, de alguma maneira, me parece, se não pode salvar as pessoas, ela pode pelo menos trazer esse conforto que o Flávio mencionava. O Flávio complementou aqui com uma coisa importante, né, em relação, porque ele estava falando da música, dos campos de concentração, e lembrou, né, do jazz e outras músicas maravilhosas que surgiram no meio dos campos, das plantações do campo de algodão. Summertime é uma, né, maravilhosa, que é de chorar, assim, a letra é muito linda, e no momento de maior dor, de sofrimento,
isso é maravilhoso, né, no ser humano, e faz a gente ter esperanças assim no meio de tudo isso. Eu gostaria de perguntar, né, para vamos ver quem é que se anima a falar algo sobre assim o que vocês pensam em relação ao que vai acontecer depois de todo esse período de confinamento, que, claro, é algo muito desigual, né? Porque uma coisa são as famílias que têm condições, que estão abrigadas em casa, que têm água quente, comida, lazer, e as famílias pobres, a maioria no nosso país, né? E o que vocês imaginam que vão ser as dificuldades com as quais nós vamos ter que nos deparar, tanto quem trabalha na área da saúde mental, né, como em outras áreas? Alguma especulação? Temos alguma luz, né? Aí. Quando tu faz essa provocação, né, Clarice, o que me ocorreu é que eu acho que o ser humano ele é tão sábio ou tão difícil de utilizar as possibilidades que eu acho que quem é capaz de aprender, aprende. Quando o próprio Freud vai falar, né, que tem profissões impossíveis, eu acho que é porque é impossível a gente ensinar. O que é possível é que alguém esteja disposto a aprender, né? Então eu também acho que a pandemia, ela em si, eu não sei o que ela, eu não sei o que vai acontecer com cada um, né? Eu acho que o que é muito possível é que quem tem uma capacidade de aprender com experiências vai aprender muito e já está aprendendo, né? Uma das coisas que eu acho que é muito possível é que é um momento de que o eu e o outro está completamente ligado. Mesmo quem não queria entender isso, teve que, nesse momento, tá ali, tá escancarado, né? Cuidar de si e cada um se cuidar é cuidar do todo, e se alguém não se cuida, não cuida, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é uma oportunidade que quem é capaz de aprender, está aprendendo. E que quem não é capaz, bom, nos coloca em risco também, coloca todos em risco, né? Sim. Eu sou mais pessimista, se eu puder dizer alguma coisa, eu já fui mais otimista, mas não. E relendo agora pela enésima vez o mal-estar na civilização do Freud, os trabalhos esses do Freud, a gente fica muito impactado. Eu acho que não, eu acho que agora são momentos assim, eu acho que a gente segue por ciclos. A única coisa é, talvez, alguém falou a palavra de resistir e conseguir, dando voz para algumas questões e vendo-se, de alguma maneira, a possibilidade de definitivamente a gente se dar conta de que precisa do outro. Toda essa trajetória que vai da onipotência infantil até a gente crescer e, de fato, se dar conta que todos nós compartilhamos de um grande espaço e que precisamos, né, que somos humanos no final das contas, que é isso que nos une, que abole diferenças. Não. Sou mais pessimista, tá? Não queria dizer isso para vocês nesse momento, mas eu sou obrigada. Sim. Eu gostaria de acrescentar. Claro. Desculpa, posso? Eu não estou na dúvida ainda, eu fico oscilando entre ser otimista e pessimista, mas a minha sensação, eu também não sei o que vai acontecer, obviamente, mas a minha sensação é que a pandemia ela não criou nada a não ser um vírus muito letal, não é tão letal, mas muito disseminável. Mas ela está revelando muita coisa. Ela pegou muita coisa que estava implícita e está tornando explícito. Eu acho isso bom, mas tem muita coisa muito difícil se tornando explícita. Muita coisa muito grave, muito violenta se tornando explícita, e aí dá um pessimismo considerável. Se dar conta de todas essas coisas que já estavam lá. George Floyd já estava lá. A gente só não via. Só não tinha aquele celular. Tem N outras situações. A menina que teve a questão do aborto, aquilo acontece todo o tempo, a gente só não falava sobre. Então, eu acho que a pandemia tem tornado muitas questões muito mais explícitas. Espero que a gente consiga aprender a lidar melhor com todas as situações. Não sei se a gente vai ser capaz.
E aí tem uma frase de uma música, só para encerrar, que eu gosto bastante, que ela diz que os opostos se distraem enquanto os dispostos se atraem. E eu acho que é o que a gente está vivendo. Os opostos estão se distraindo naquela coisa de que eu sei, você sabe, eu sei, você sabe, e eu estou certo, você está errado. E os dispostos estão se juntando. E aí é o prazer que eu sinto em estar numa mesa dessa, por exemplo, ter escutado tanta coisa tão bonita, porque a gente é disposta a pensar. E os dispostos estão aí, tentando fazer o que dá, o que é possível. Eu só queria... Nós temos... Desculpa, Clarice, só te interromper. Eu só queria dar um consolo para a doutora Viviane, que é um dos grandes escritores franceses, a meu gosto, chamado Michel Houellebecq, que é um pessimista de carteirinha, numa entrevista recentemente perguntando, todo mundo naquele clima, não, o mundo vai mudar, as pessoas vão rever a ecologia, aquela conversa toda, perguntando para ele o que ele achava, como é que ele achava que ia ser o mundo pós-pandemia. Ele disse um negócio que eu achei muito engraçado, porque é o jeito dele, né? Ele disse, igual, só que um pouco pior. Eu adorei essa resposta. Igual, só que um pouco pior. Eu achei curioso, mas faz sentido. E acho que converge um pouco também com o que o Lucas está dizendo, porque às vezes o pior não é tão pior assim quando caem uns certos véus, né, que estavam postos há muito tempo. Né? Caindo tudo aqui. Verdade. Mas nós temos aqui outras observações, né, da Cristina Vasconcelos, que também é da SPPA, CELG, PRS, dizendo assim que nós temos que nos responsabilizar pela nossa própria destrutividade, né, que faz com que se tenha tanta indiferença e desrespeito também, que pode se manifestar como desrespeito, indiferença ao sofrimento. E sem isso não há, né, a criatividade não aparece. A Patrícia Lago também colocou uma observação falando na arte como essa interface entre o indivíduo e esse aspecto tão brutal assim, né, que a vida pode trazer. Eu estava me lembrando, né, da Peste, do Camus, do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e como em alguns deles a gente vê todo esse aspecto criativo e do homem, né? Esses são os mais famosos, pelo menos, né, Pedro? Mas tem tantas outras coisas lindas escritas. A gente sempre aposta no futuro. A esperança equilibrista. Né? Eu não sei se mais alguém gostaria de falar algo, né, antes que a gente encerrasse. Tem uma pergunta aqui para o Lucas, por favor. Se ele pode falar um pouco sobre como a ancestralidade e a oralidade poética, se elas estão presentes e como se apresentam na sua prática clínica. Tá? E ela agradece. E muita gente parabenizando a mesa, elogiando, um retorno muito grande. Temos mais uns minutinhos, Lucas. Tá. Achei ótima a pergunta, Renata. E então vou compartilhar um pouco de como é que isso foi entrando na minha vida há cerca de uns 3 anos, que eu recebi um convite de uma assistente social da Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre para ir a uma comunidade quilombola onde tem um terreiro de candomblé e de umbanda com uma série de manifestações religiosas específicas deles, mas que abarca toda essa religião de matriz africana, budista e indígena. Eles se intitulam de matriz afro-budígena. E eu frequento esse local há 3 anos e aprendi muita coisa lá, apesar de não ser a minha crença. Mas e aí isso eu vi que especificamente com os pacientes negros que eu atendo, isso começou a se tornar mais presente quando a pessoa tinha uma religião de matriz africana. E até não negros com religião de matriz africana, porque a comunicação se tornou muito mais fácil. Eu entendi o que a pessoa estava me dizendo, eu sei o que ela estava me contando, e dificilmente, ou pelo menos menos facilmente, eu ia invalidar aquilo que ela estava me dizendo de um contexto religioso que eu não entendo e que ele é tão omitido. Então, eu acho que isso ajuda bastante. A oralidade poética, eu realmente não sei
mas eu acho que ela está aí. Eu não consigo omitir ela de mim. Eu sempre estou falando e pensando de alguma forma que tenha poesia, porque eu acho que é o jeito da gente sobreviver. Mas é por aí, a ancestralidade está nisso. É você entrar em contato com essa história que foi apagada, né? Porque essa é a questão, o grande problema de todo que o racismo impôs foi o apagamento da história dos povos negros. Então, tentar fazer este retorno, entrar em contato, por exemplo, com uma religião de matriz africana, é entrar em contato com essa história. E isso acaba entrando na minha prática clínica, por exemplo. Tá bem. Bom, antes então estamos bem no horário, alguém quer falar brevemente alguma coisa? Muito brevemente? Não? Então eu encerro agradecendo muito a vocês todos e a todos que assistiram à mesa. Tá? E ainda não acabou, né? Tem mais. Tá? E espero encontrar todos no ano que vem na Jornada do CELG. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.